Bom dia, meus queridos e amados amigos e irmãos da IPI Metropolitana de Brasília. Saúdo a todos com a gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Neste domingo, dia consagrado ao louvor e adoração ao nosso Deus querido. Esta semana, estamos comemorando a semana aniversário da Reforma Protestante. Louvamos a Deus pela vida de Lutero, de Zwingli, Savonarola, de tantos outros líderes que, à luz da vela, leram a Escritura, o justo viverá pela fé, e fizeram a Reforma Protestante, chegou até nós e do qual somos frutos. Muito obrigada a Deus por ter despertado esses seus filhos. Então eu queria ler o hino de Lutero, Castelo Forte, letra de Martinho Lutero. Castelo forte é nosso Deus, espada e bom escudo. Com seu poder defende os seus em todo o transe agudo. Com fúria pertinaz persegue Satanás. Com ânimo cruel, astuto e muito rebelde. Igual não há na terra. A força do homem nada faz, sozinho está perdido. Mas nosso Deus socorro traz em seu Filho escolhido. Sabeis quem é Jesus? O que venceu na cruz? Senhor dos altos céus, e sendo o próprio Deus, triunfa da batalha. Se nos quisessem devorar, demônios não contados, não poderiam derrotar nem ver-nos assustados. O príncipe do mal com seu plano infernal já condenado está, vencido cairá por uma só palavra. De Deus o verbo ficará, sabemos com certeza, e nada nos assustará com Cristo por defesa. Se temos de perder família, bens, poder, se tudo se acabar e a morte enfim chegar, com ele reinaremos. Aleluias, glórias a Deus. Vamos orar. Obrigada, Senhor Deus, porque Tu és um Deus maravilhoso, um Deus presente, onisciente, um Deus que sabe todas as coisas e coloca no coração dos Teus filhos a Tua vontade que é soberana para as nossas vidas. Obrigada porque Tu animastes os Teus servos no passado a fazer esta reforma que chegou até nós. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Nós Te adoramos, nós Te bendizemos e nós Te agradecemos por esta graça maravilhosa. Obrigado porque nós temos comemorado a Semana da Reforma na CPI do Brasil. Temos tido palestras maravilhosas por servos consagrados e dedicados. A Ti toda a honra, todo o louvor e toda a glória. Amém e amém. Vamos passar agora ao estudo dominical da nossa igreja, com louvores, com a aula, e depois à noite temos o culto às 19 horas. Que Deus, amanhã temos a escola dominical, hoje, né? A escola dominical de manhã, às 10h15, e às 19 horas o culto. Louvado seja Deus. Um bom domingo a todos, que Deus abençoe, a paz do Senhor esteja com todos. Amém. Obrigada. Castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada, com seu poder defende os seus, a sua igreja amada. Com força e com furor, nos prova o tentador, com artimanhas traz e astúcias infernais. Iguais não há na terra.
triunfa na batalha. Criação, a terra e o mar, o céu todo estrelado, me vem falar da tua perfeição. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando as estrelas tão de mim distantes, vejo a brilhar com vívido esplendor. Relembro, ó Deus, as glórias cintilantes que meu Jesus deixou por meu amor. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Olha as florestas murmurando ao vento, e ao ver que tu plantaste cada pé, recorda a cruz, o lenho tão cruento, e no teu filho afirma minha fé. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. E quando penso que tu não poupaste teu filho amado por amor de mim, meu coração que nele tu ganhaste transborda, ó Pai, de amor que não tem fim. Então
Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando Cristo amado meu voltando vier dos céus o povo seu buscar, no lar eterno quero jubilando a tua santa face contemplar. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Bom dia, amados irmãos e irmãs, que a graça e a paz do Senhor Jesus possa estar encontrando lugar no seu coração, nesse dia abençoado, nesse dia maravilhoso que o Senhor preparou para nós. E aqueles também que nos assistem, Deus te abençoe e que esse dia seja um dia de bênção na sua vida. Hoje vamos estar estudando a lição 16, já caminhando para o final da nossa revista, e hoje vamos estar falando sobre Colossenses, a supremacia de Cristo. É uma palavra abençoada, uma palavra de Deus para o seu coração. Que você possa, depois desses estudos, sentir edificado e ter vontade, ânimo e gosto pela leitura da palavra do Senhor. Deus te abençoe e que Deus fale ao teu coração neste dia. O texto é Colossenses 1, de 13 a 23. Diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principado, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue de sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora erais estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo de sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar de esperança do Evangelho que ouviste e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Palavras do Senhor. Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Pai, te agradecemos a Deus por mais esse dia abençoado, maravilhoso. Fala ao coração do teu servo, da tua serva, ao coração do nosso amigo que está nos ouvindo e nos assistindo. Que Deus fale poderosamente ao teu coração. Abençoa, tira todo, ó Pai, distração, que possamos estar concentrados na tua palavra. Fala ao nosso coração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Nesse texto, eu escolhi esse texto, porque esse texto fala profundamente, ao nosso coração, e logo nesse comecinho da carta, essas palavras que Paulo deixou, segundo a vontade de Deus para nós. Então, o esboço dessa
carta de Paulo, né, que é apenas 4 capítulos, mas é bem extenso se formos estudar versículo a versículo. E aqui então está pelo menos um esboço para podermos, né, termos uma visão do geral. Saudação, ação de graças e oração pelos Colossenses, do capítulo 1, do 1 ao 12. A grandeza e excelência de Cristo, a imagem de Deus e sua obra, do capítulo 1 ainda, do 13 ao 23. O trabalho árduo de Paulo para divulgar o mistério de Cristo, capítulo 1, 24 ao capítulo 2, versículo 3. Alerta contra ensinos falsos, filosofias e vãs sutilezas, capítulo 2, do versículo 4 ao capítulo 3, versículo 4. Práticas pecaminosas do passado devem ser abandonadas e as virtudes devem ser cultivadas. Capítulo 3, versículo 5 até o versículo 18. Instruções para um bom relacionamento cristão. Capítulo 3, versículo 18 ao capítulo 4, versículo 1. Exortação à oração, referências e saudações finais. Capítulo 4, versículo 2 até o capítulo 4, versículo 18. Que assim então termina esse livro com a saudação, né? Paulo dizendo que é de próprio punho, lembrai-vos das minhas algemas, a graça seja convosco. Então aqui então nós vemos que ele mesmo começa falando, né, no versículo 1, capítulo 1, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo. E no capítulo 4, versículo 18, ele de próprio punho escrevendo a sua saudação. Que maravilha, né? Que bênção de Deus. Introdução desse maravilhoso estudo é que Colossenses é fantástica em sua cristologia, né? Sempre precisa ser cristológico. Nessa epístola, o apóstolo Paulo afirma com absoluta autoridade a supremacia de Cristo, em confronto às crescentes heresias na igreja de Colossos. Então, Colossenses 1, de 15 a 20, é chamado do hino cristológico. E aqui é uma parte maravilhosa, uma parte importantíssima para nós, para sempre estar meditando, né, sobre a essência de Cristo na nossa vida. E Cristo, o Senhor da criação e o cabeça do corpo, que é a sua igreja, é completamente suficiente para toda necessidade espiritual e prática do crente. Olha que maravilha, que bênção. Não é? Senhor Jesus Cristo é tudo para nós, que nele subsiste todas as coisas. Então só temos que louvar e agradecer a Deus por ter enviado seu Filho, né, para que conhecêssemos o amor do Pai. O propósito então dessa carta é o seguinte, né, é um minucioso de ética, né, abordado todas as áreas da vida cristã. Paulo progride da vida individual ao lar e família, do trabalho à forma na qual devemos tratar os outros. O tema desse livro é a suficiência de nosso Senhor Jesus Cristo em satisfazer nossas necessidades em todas as áreas. Então, que Cristo seja tudo em nós e através de nós. Louvamos a Deus por isso. Então, um pouco sobre o contexto, né, da cidade de Colossos. Por isso, né, tem escrito Paulo escrevendo aos Colossenses. Então, Colosso era um grande centro comercial e financeiro da Ásia Menor, destacando-se pela produção de lã. Seu solo era vulcânico, o que o tornava muito produtivo, e também produzia água calcária, muito usada no tingimento de tecidos produzidos lá. Colosso era constituída basicamente de gentios, principalmente frígios e gregos. Também um bom número de judeus residia naquela localidade, vindo da Babilônia. Ainda sobre a cidade, na época do apóstolo Paulo, Colossos era uma pequena cidade da Ásia,
Seu povo era propenso ao misticismo e prática de culto aos anjos e a demônios, práticas que ainda eram presentes no século IV. Colossos era a terra da deusa Cibele, a grande mãe da fertilidade. Algumas características das heresias colossenses podem relacionar-se às crenças e costumes dessa seita popular. E será que naquela época existia esse misticismo, mistura, de religiões? E hoje também, será que não existe essas misturas de religiões entre o povo que se diz povo de Deus? Uma hora estão no espiritismo, outra hora estão na igreja, na casa do Senhor, outra hora estão cultuando os demônios, outra hora estão adorando, dizendo que estão adorando a Deus. Não só naquela época, mas se você for reparar bem e olhar bem o contexto da nossa realidade hoje, vemos que também não estão muito diferentes daquela época. Muitas vezes estão cheios desses misticismos, cheios dessas crendices, e estão no meio da igreja e precisam ser libertos de tudo isso que atrapalha, de todas essas coisas que envolvem o povo de Deus. Então, continuando, aqui, a conhecida a Cibele, também a deusa Cibele, conhecida como a mãe dos deuses. Pensa que coisa terrível, os crentes misturados, crendo no Senhor Jesus Cristo e também crendo e cultuando a outros deuses. A cidade de Colossos hoje é apenas um sítio arqueológico. No seu lugar foi erguida pelos turcos a cidade de Honaz, em um local próximo às escavações. Então, daquelas construções, daquelas cidades, aqueles templos antigos, tudo acabou. Como o templo de Salomão também passou, o templo que Herodes construiu na época de Jesus, que foi reconstruído o templo de Salomão, também acabou. As igrejas lá de Apocalipse também acabou. Hoje muitas igrejas em vários continentes, em vários países, e em outros lugares como na Europa, Estados Unidos, também muitas igrejas estão fechando. Lá na Europa e outros países há um esfriamento espiritual. Como houve pregações aí do Hernandes dizendo que até nos Estados Unidos tem várias igrejas que estão à venda. E os Estados Unidos, como vemos a história, foi o berço do cristianismo. De lá saiu missionários para toda parte. Como também o presbiterianismo veio para o Brasil através do Simon, que através de uma dessas conferências missionárias, ele foi impactado pela palavra de Deus e trouxe a mensagem de Deus para o nosso país, o presbiterianismo, começando lá pelo Rio de Janeiro. E hoje nós precisamos orar para que Deus inflame, através do Espírito Santo de Deus, que possamos sentir o fogo do Espírito Santo em nós e ter essa vontade de continuar evangelizando e fazendo a obra de Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós. E ali nós então vemos Colosso, bem ali meio perto de Laodiceia, perto de Éfeso. E para ficar mais fácil para você visualizar o mapa, é só você ver a botinha, Roma. Logo do lado direito você vai saber que está ali Colosso, perto de Laodiceia, perto de Éfeso. Então é fácil de achar. Circunstância então da epístola. Paulo ficou alguns anos em Éfeso. Nesse período o evangelho chegou a Colosso, Atos 19:10. Tem muitos versículos, depois você pode estar lendo aí com mais tranquilidade na sua casa. É provável que Epáfras, convertido em Éfeso, tenha sido o fundador da igreja. Colossenses 1:7-8. Ele era o intermediador entre Paulo e os colossenses. Colossenses 2:1, 4:12-13 e Filemão 23, que é apenas um capítulo. E a ausência de Epáfras, Arquipo exerceu o ministério local. Colossenses 4:17. Então, Colossenses
4:12 diz assim: Saúda-vos Epáfras, que é dentre vós servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira continuamente por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. E dele dou testemunho de que muito se preocupa por vós, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. Então, esse servo do Senhor é um que trazia e mantinha contato, né, de Paulo com os servos desta amada igreja. Né? Os gentios frígios de Colossos descendiam de religiosos caracterizados pela natureza mística. Eram adeptos de algumas práticas ascéticas e provavelmente que um desses religiosos tenha se infiltrado na igreja e estava propagando um ensino que misturava o legalismo judaico com filosofias pagãs. A Epístola aos Colossenses foi escrita em resposta a estas heresias, com o intuito de ratificar a preeminência da pessoa e obra de Jesus Cristo. Então tem hora que na igreja precisamos mesmo ter uns estudos mais teológicos para que possamos erradicar todo o ensino contrário à palavra de Deus e ao próprio Cristo, porque Cristo é tudo para nós, né? Nasceu da Virgem Maria, obra do Espírito Santo, veio em carne, não pecou, morreu na cruz por nós, sem pecado, não é verdade? Ressuscitou e está à direita de Deus Pai e intercede por nós e perdoa nossos pecados e um dia nos ressuscitará e buscará a sua igreja. Então, né, verdades eternas, magníficas, que nós não podemos esquecer, não podemos abrir mão daquilo que a palavra de Deus nos ensina. Então, mais especificamente sobre a heresia colossense. A heresia colossense era uma mescla do legalismo judaico, das especulações filosóficas dos gregos e do misticismo oriental. É possível que a localização de Colossos, na importante via comercial que ligava o Oriente ao Ocidente, tenha contribuído para o caráter místico desta heresia. Então, uma delas era as filosofias gregas, ideologia terrena, raciocínios falazes, Colossenses 2:4, filosofias e vãs sutilezas, Colossenses 2:8. Está lendo um pouquinho, para a gente estar vendo realmente. Com certeza, às vezes, você não vai ter tempo de ler ou vai esquecer de ler. Então, eu leio para você para que você possa, assim, estar, né, tomando ciência. 2:4. Assim digo, porque ninguém vos engane com raciocínios falazes. 2:8. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Não é? Legalismo judaico, imposição terrena, tradições dos homens, Colossenses 2:8, circuncisão, Colossenses 2:11, 3:11, dietas, Colossenses 2:16, festas, 2:16, sábado, 2:18. 2:16 diz: Ninguém vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Então tinha muito dessas questões naquela época, não é? E esse legalismo judaico, né, estava atrapalhando um pouco ali a mensagem da palavra de Deus. E o misticismo oriental, idolatria terrena, adoração a anjos, visões, né? Colossenses 2:18, ascetismo, Colossenses 2:21 a 23, Colossenses 2:18. Ninguém se faça hábito contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum, na sua mente carnal. E o 19 também. E não retenha a cabeça, do qual todo o corpo suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos,
cresce o crescimento que procede de Deus. Então nós precisamos ter embasamento bíblico, ter embasamento, né, na palavra da verdade. E não ficar dando ouvido a tudo que as pessoas falam, tudo que anunciam pela internet, pelo WhatsApp, não é? Revelações, tiveram um sonho, que Deus mostrou isso, Deus mostrou aquilo, que vai acontecer isso, que vai acontecer aquilo. Tudo que Deus mostrou e que vai acontecer está escrito na palavra. Fora a palavra é tudo especulação do ser humano. Então, entre revelação de alguém, visão ou sonho que alguém teve de Deus, eu fico com a palavra, que a palavra é a verdade. Não é? E ainda, o que é maravilhoso, quem é Cristo? Não é? Aqui nesse livro maravilhoso, né? Que a Bíblia inteira fala de Cristo, suas características, as suas, né, questões, né, não só humanas, mas questões também divinas. Mas aqui fala, né, que Ele é o nosso Redentor, 1,14, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Criador, 1,15, este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Preservador, 17. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Cabeça do corpo, 1,18. Ele é o cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Reconciliação. E que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre o céu. Santificador, 1,22. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua morte, mediante sua morte, para apresentar-vos perante ele santos e culpáveis e irrepreensíveis. Glória a Deus. Cristo é muito mais, mas aqui nesse texto vemos apenas um pouco, né, sobre a característica que Cristo é e a bênção dele para nós na nossa vida. E ainda caminhando, né, a supremacia de Cristo, desde o dia que ouviste e entendeste a graça de Deus na verdade. Colossenses 1:6, parte B. As Escrituras enfatizam não somente ouvir, mas compreender corretamente a graça de Deus manifestada em Cristo pela fiel pregação do Evangelho. Né? Glória a Deus. Ele é a imagem do Deus invisível, versículo 15. Tudo que precisamos saber acerca de Deus, sua glória, poder, majestade e atributos diversos, somente pode ser revelado por Jesus. Né? Amém. Que bênção, que maravilha. O Criador e sustentador de todas as coisas. Versículo 16. Né? Carece de eu ler mais uma vez para os irmãos. Pois nele foram criadas todas as coisas, no céu e sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberania, quer principado, quer potestade. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Louvado seja o nome do Senhor. A deidade de Cristo é enfatizada. Ele é criador e sustentador de todas as coisas, visíveis ou invisíveis. Louvado seja o nome do Senhor. O primogênito de toda a criação, primeiro, né? Cristo é detentor de toda a glória e majestade. Glória, louvor sejam dados ao Senhor por isso, só tendo que nos render, né, e nos deleitar na sua presença, porque é maravilhoso. A cabeça da igreja, ele amou, se entregou por ela, a fim de a santificá-la pela aplicação de sua palavra. Ele governa a sua igreja e adorna com seus dons plenamente capacitada para o serviço. Então precisamos, sim, enquanto temos oportunidade, fazer a obra de Deus enquanto é dia. Porque quando o Senhor Jesus Cristo virá buscar a sua igreja, não vai precisar mais de fazer a obra de Deus. O primogênito dos mortos. A gloriosa ressurreição é sinal evidente que a obra da redenção no Calvário recebeu completa aceitação e aprovação do Pai.
porque não foi sangue alheio, sangue de bode, de carneiros, ou sangue de outros animais, né, que defeituosos, mas foi o sangue puro, sem pecado, o sangue de Cristo, derramado na cruz pelos nossos pecados, para que tivéssemos redenção. Que bênção, né? E podemos ter essa alegria em Cristo, que Ele nos livrou de toda a condenação, a plenitude de toda a divindade. Esta afirmação derruba os falsos ensinamentos do gnosticismo, né? Uns dizem nas heresias do passado que Jesus não era verdadeiramente humano, outros diziam que Jesus não era verdadeiramente divino, mas as duas naturezas se completam 100% em Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Só temos que agradecer e louvar a Deus por isso. A eficácia da obra de Cristo, libertador. Versículo 13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Né? O homem sem salvação é escravizado ao poder do pecado e do diabo. O crente foi liberto do pecado. Então, sozinho não conseguiríamos tal façanha, mas Cristo intercedeu por nós. Reconciliador. O pecador não regenerado é o inimigo de Deus. O crente foi reconciliado com Deus por meio da obra de Cristo na cruz. Lembra lá no paraíso, né? De Adão e de Eva que pecaram, que tinha comunhão com Deus, e depois Deus afastou deles por causa do pecado. Agora em Cristo, né, tivemos nova união e acesso ao trono de Deus através da fé. O pecador não regenerado é o inimigo de Deus. O crente foi reconciliado com Deus por meio da obra de Cristo na cruz. Então, que maravilha, não é? Como o homem divino falhou, errou, então o homem, né, terreno falhou, então Deus enviou o homem divino, Jesus Cristo, seu próprio Filho, para que não falhasse nessa obra maravilhosa. Doador da vida. O homem sem Cristo está morto espiritualmente. Em Cristo recebemos uma nova vida. O Espírito de Deus em nossa alma implanta novos princípios. Por isso que Romanos diz que em Cristo somos novas criaturas. Devemos ser diferentes, devemos ser renovados e restaurados no Senhor. Não apenas vestir uma roupa nova ou ir para a igreja ou estar sempre na igreja, mas é ter uma mudança de dentro para fora. Por isso Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Romanos 12, versículo 1. Não é? Sem Cristo, o homem ou o ser humano, né, homem ou mulher, estão mortos espiritualmente. Em Cristo, realmente, uma nova vida. O Espírito de Deus em nossa alma implanta novos princípios. Né? É o Espírito Santo de Deus agindo em nós, no nosso coração e na nossa mente, mudando, fazendo a renovação de dentro para fora. Que bênção, que maravilha, né? Sabendo dessa eficácia, dessa obra maravilhosa de Deus em nós. Perdoador dos nossos pecados. O sacrifício de Cristo no Calvário é a base suficiente do nosso perdão. Então, quem tem poder para perdoar pecados? Só o Senhor. Ninguém tem autoridade e poder para perdoar pecado do outro. Redentor. A redenção do povo de Deus foi planejada pelo Pai, executada pelo Filho e aplicada pelo Espírito Santo no coração dos eleitos. Você foi escolhido por Deus, separado por Deus, então agora Deus é que age na sua vida. Cumpridor perfeito da lei de Deus. Somente possui perfeita justiça imputada aos cristãos que podemos ser aceitos por Deus. Vencedor de todos os inimigos. A obra de Cristo no Calvário em favor da sua igreja representou a completa derrota de Satanás.
2, versículo 15. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Que bênção, que maravilha. A diferença do cristianismo para as outras religiões é que o seu líder estão mortos, mas no cristianismo Jesus Cristo está vivo, não morreu. Confúcio, Buda, Hare Krishna, Maomé, Confúcio e outros mais estão mortos. Mas Jesus Cristo não está morto, mas ressuscitou dos mortos e está vivo para a glória de Deus Pai. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Por isso que somos cristãos, seguidores de Cristo. Colossenses na prática. Ó, que maravilha, né? Que importante isso. Embora Paulo se dirija a muitas áreas, a maior lição para nós é a suficiência total e completa de Cristo em nossas vidas, tanto para a nossa salvação como para a nossa santificação. É mudança, é querer buscar estar mais perto de Deus. Devemos conhecer e entender o Evangelho de modo que não seremos distraídos por formas sutis de legalismo e heresia. Devemos estar atentos a qualquer desvio que diminua a centralidade de Cristo como Senhor e Salvador. Olha que importante, que magnífico. Qual religião que tenta igualar-se com a verdade usando livros que afirmam possuir a mesma autoridade que a Bíblia, ou que combina o esforço humano com a realização divina da salvação, deve ser evitada. Cristo é em tudo e é por todos. Então, ele supera qualquer coisa, qualquer livro, qualquer autoridade terrena, porque Cristo é Senhor. A Ele devemos toda a nossa adoração. Outras religiões não podem ser combinadas ou adicionadas ao cristianismo, como nos dá padrões absolutos de conduta moral. O cristianismo é uma família, um modo de vida e um relacionamento. Não uma religião. Boas ações, ocultismo, astrologia e horóscopo não nos mostram o caminho de Deus. Somente Cristo mostra a sua vontade revelada em sua palavra, sua carta de amor a nós. Devemos buscar conhecê-la. Então, quanto tempo faz que às vezes você não lê a palavra de Deus? Tem hora que você não sabe nem que existe tal livro ou tal nome. Então não deixe de ler a palavra de Deus. Busque ler, busque conhecer, busque ter intimidade com a palavra de Deus. E assim Deus falará também ao teu coração. E terminando, Colossenses nos ensina que Cristo é tudo na vida do crente. Devemos evitar as vãs sutilezas, palavras vazias, doutrinas heréticas, ensinos de demônios. Nós devemos buscar e ouvir aquilo que a palavra de Deus tem para falar no nosso coração. E aqui, Colossenses 3, versículo 1, quero terminar com esse versículo deixando para o seu coração. Portanto, se fosse ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus continue falando neste dia ao teu coração. Lembre de preparar o pedaço de pão e o cálice, para no culto à noite podermos participar da ceia do Senhor, como família, unidos todos, participando da mesa abençoada que é a Santa Ceia. Então vamos orar. Coloque sua vida diante da presença de Deus. Que Deus venha falar poderosamente na tua vida. Pai de amor, Deus bendito, Deus santo, nós colocamos essa vida, este homem, essa mulher que nesse momento está precisando da direção, precisando de sabedoria, precisando, ó Pai, de uma direção tua, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, opera esse milagre na vida desta pessoa. Quer seja uma criança, um adolescente, um jovem, um adulto, Pai, em nome de Jesus. Tira todas as dores, todas as tristezas,
traga paz, alegria ao coração, em saber que te servir é melhor do que todas as coisas. Nos abençoe, fale ao nosso coração, nos traga paz e nos dá livramento, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. E nos livre de toda essa enfermidade, de todo mal. No nome e no sangue do Senhor Jesus Cristo que oramos e te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Deus te abençoe, tenha um bom almoço e até o culto à noite, se Deus assim permitir, e com a santa ceia do Senhor. Deus te abençoe. Amém.